Olá, bom dia para todo mundo. Estamos retomando as nossas aulas, né? Uma semaninha que a gente ficou longe. E também para compensar, o objetivo a gente vai falar hoje de duas correntes diferentes, tá certo? Hoje a gente vai falar de música aleatória e depois vamos falar um pouco sobre correntes nacionalistas na música. É, então, uma coisa importante, eu acho que seria mais legal a gente começar ouvindo um exemplo aqui, só para a gente imaginar a sonoridade do que nos aguarda, né? Então, eu vou colocar um trechinho de uma música agora, ele começa suave, depois ela se empolga, só uns segundinhos mesmo. Então, só para a gente perceber um pouquinho, né? Ouvir um pouquinho o exemplo. Isso aí, essa música se chama Music of Change e ela é uma obra do compositor John Cage, uma obra de 1951. Né? E eu acho que é interessante, algumas coisas já chamam a atenção, eu acho legal a gente botar em comparação com o contexto da última aula, onde a gente falava de uma música, da música serial, né? E a gente tinha a sensação, acho que é uma constante, de como a gente não consegue perceber o sistema de organização dessa música, nos parece como se ela fosse aleatória. E aí, hoje nós vamos ouvir, de fato, nós estamos estudando hoje o que de fato é música aleatória, para a gente observar diferenças gritantes entre elas, sobretudo da concepção mesmo musical, é bastante diferente. Então, assim, primeiro o termo ele foi cunhado pelo compositor francês chamado Pierre Boulez. Ele é o compositor contemporâneo, criador do IRCAM, que é um instituto de pesquisa muito grande em música eletroacústica, né, que funciona em Paris. E ele é um compositor extremamente importante. E ele cunhou esse termo para criar a diferença entre a música que ele fazia e a música do John Cage. Então é interessante você usar o termo tipo, vamos dizer assim, distintivo, ofensivo do teu adversário estético, vamos chamar assim, né? Então, no mínimo, é engraçado, é curioso. Mas conta que os primeiros experimentos de uma música que teria algum grau de aleatoriedade, eles funcionaram na realidade já no século XVIII, né? Alguns creem que o Mozart ele tinha um mecanismo, um sistema, uma espécie de jogo de dados musical, onde ele colocava, ele jogava dados e definia as notas e definia elementos, parâmetros musicais assim para uma composição. No caso lá dele era um exercício como uma brincadeira mesmo, né? Mais para uma perspectiva lúdica, né? E no caso aqui, esse exercício agora no caso ali na época século XX, agora século XXI, talvez tenha enfim encontrado o contexto, o ambiente perfeito para ele acontecer, porque com certeza não ia ser no século XVIII, com certeza. Então, tem esse histórico, na realidade, de um tipo de exercício de composição em que você não controla todos os elementos da composição. Mais ou menos isso seria a música aleatória. A música aleatória, em si, ela não precisa ela ser totalmente aleatória, ela precisa ter algum elemento aleatório. Ele pode ter algum trecho, alguma linha melódica, pode ter um cabralho rítmico, ele precisa ter, na realidade, algum elemento que seja aleatório, e isso pode ir a extremos, né, como uma obra que possa representar uma visão como quase que um tratado musical, né?
do seu tempo, como a gente já pode, por exemplo, ver que em Bach, quando ele fazendo ali os prelúdios e fugas, né, o Cravo Bem Temperado, é um tratado musical, né, e a gente assim tem vários exemplos musicais que funcionam como tratados. Então, assim como você também pode ter um exemplo bem mais que faz menção, mais suave, mas que faz uso da questão da aleatoriedade para sua composição, né? E aí, por isso eu gostaria de contar uma historinha, e ela é real, ela aconteceu de verdade. Pensem em uma situação. Pensem que vocês foram para um concerto de música contemporânea, que vocês não sabiam também qual era o teor, do que ia se tratar, enfim, e aí vocês foram lá, e aí, quando vocês chegam, sentam nas suas cadeiras, vocês aí veem que tem um piano no palco, e aí depois, na hora que vai começar o espetáculo, chega um pianista. Esse pianista, ele senta no piano, ele vem devagarzinho, tranquilo, ele senta no piano, ele, né, se ajeita para tocar. O detalhe importante, o piano ele está fechado, a gente não tem acesso às teclas ainda, ela ainda está fechada. Ele chega ali, pega um relógio, vocês imaginem a cena, pega um relógio, ele faz um movimento de cronometrar, e nesse ponto ele abre o piano, e olhando diante das teclas ele fica parado. E ele simplesmente não se mexe. Ele não bota as mãos sobre as teclas, ele não faz nenhum movimento físico destacado, ele só aguarda. Agora vocês imaginem o contexto de vocês assistindo essa música, vocês imaginem a reação que poderia gerar uma apresentação dessa. E nesse momento vocês vão, de repente a gente repara que algo termina porque o intérprete, o pianista, ele aperta o botãozinho do cronômetro e ele, né, para e fecha o piano. Depois o que ele faz? Aí você, ok, acabou, muito bem. Aí ele vem, aperta mais uma vez o botãozinho do cronômetro e abre o piano. E ele faz isso 3 vezes. Então o que totalizou isso? Totalizando uma noção de que houve 3 partes executadas de obra, né? Essa é a ideia. Então, aí a gente pensa, ok, né? Todo tipo de reação, de reclamação de qualquer esfera, gente se levantando, gente xingando o músico, o pessoal se arrumou, tomou banho, estava tudo bonitinho, cheirosinho, para chegar na apresentação e ver uma coisa ultrajante como essa. Então vocês podem imaginar a loucura que não foi essa reação nessa apresentação inicial. E na realidade essa apresentação inicial ela é um marco na música, como um tratado, né, musical, como eu dizia antes, só que um tratado musical de música aleatória. E esse tratado essa obra se chama, ele ainda tem um nome sugestivo, para a época era bem original, chama-se 4:33, e esse 4:33 é 4 minutos e 33. Por quê? Porque a obra fica sendo executada dessa maneira, como eu estava falando para vocês, por 4 minutos e 33 segundos. Então é uma obra para 3 movimentos, onde você vai ter durante 4 minutos e 33 segundos a revolução musical. Basicamente dá para dizer isso, né? Então esse exercício põe em xeque vários conceitos que a gente tem arraigados em relação à música, né? E aí basicamente o que eu queria fazer com vocês é a gente levantar alguns desses conceitos. Eu acho que, por exemplo, quem está assistindo esse vídeo agora poderia, até se quiser, dar uma pausadinha estratégica agora e tentar pensar. Eu acho que essa é a pergunta.
qual é o objetivo, já que toda obra traz algum objetivo, qual é o objetivo dessa obra, né? Qual é o objetivo? A segunda coisa, a segunda a pergunta para a gente fazer qual é o conceito de música nessa obra? Onde que a música está acontecendo? Acontece música? Não acontece música? Então a gente perceber e como acontece essa música, né? Então basicamente a gente tem esses dilemas, né? E eu acho que se vocês quiserem pensar um pouquinho, seria um bom ponto estratégico para dar uma pausadinha, né? Mas a partir de agora eu vou levantar alguns pontos, alguns tópicos, né, que podem ser de grande valia para entender um pouco o conceito dessa vertente musical, desse, sei lá, estilo, a gente pode dizer, se entender estilo de uma maneira bem ampla, né? Como eu gosto de entender particularmente, a partir da perspectiva de um professor norte-americano chamado Leonard Meyer, né, que é um filósofo da música. Enfim, ele entende que o estilo pode ser do nível lá de cima até o nível mais embaixo, questão técnica da obra, até a concepção ideológica da obra, assim, o contexto histórico, social, ideológico em que aquela obra está inserida. Então, acho que a gente pode dizer claramente existe um objetivo ideológico nessa composição. Até porque o compositor chamou essa execução, essa performance, vamos chamar assim, de composição. Então a gente precisa levar nessa direção também esse entendimento, né? Então assim, quatro coisas eu acho que fazem a gente entender como central, como discussão básica desse estilo, né? Eu acho que primeiro é a ideia do acaso, né? Então o acaso é a questão central na filosofia, vamos dizer assim, né? Filosofia da música aleatória. Então, o acaso ele pode ser representado por uma infinidade de fenômenos. Esses fenômenos do acaso, eles podem vir da situação da experiência musical, ali no caso de uma execução da performance de um intérprete, ou, por exemplo, nesse caso extremo, se o intérprete se ele fica parado enquanto a obra está sendo executada, faz a gente perceber que, de repente, o contexto musical, o som dessa música, ele talvez não esteja na execução do músico. E aí faz a gente pensar qual é o limite da interação entre o intérprete tocando, o compositor pensando a obra e o público assistindo. E faz a gente pensar, sobretudo, se você tem elementos do acaso, e eu não estou ouvindo música nenhuma, onde é que está então essa música, né? E aí a gente pensa, o que é... A música é formada de quê? De sons e silêncio, né? E esses sons são o quê? Esses sons precisam vir da onde? O que é considerado como som musical, né? Aí vem o contexto todo. A gente pode analisar como, por exemplo, uma das discussões mais antigas, a questão do som organizado. Música seria o som organizado. O que quer dizer som organizado? Seria o advento da mente humana, de quem compõe, que essa é a visão ocidental dominante da música. Então, a música ela sai a partir como um produto da mente humana, de alguém que compôs, e esse som, por ser feito a partir de uma mente, essa mente organizou um conjunto de parâmetros para que aquela música acontecesse. Qualquer coisa mais detalhada sobre isso, a gente está entrando em estilos específicos e aí vão depender das referências culturais de cada lugar. Se a minha questão aqui é seguir escala, pronto, eu já estou falando em culturas musicais que usam escalas, a partir de ritmos, então nós já estamos falando de concepções rítmicas que determinadas culturas entendem. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades culturais, mas a gente poderia de repente resumir de uma maneira, confesso que de uma maneira bem pobre, mas eu acho que é pertinente aqui, de que música é som organizado. E aí você pensa assim, tá, som organizado pressupõe que o compositor organiza esse som. Se a música fica em silêncio, o que aconteceu com a composição? Então não há composição. É uma interpretação, dentro de uma visão tradicional não há interpretação, mas dentro de uma visão que é justamente a discussão do Cage, talvez
passa mais sentido a gente encarar que a música, e aí além do elemento do acaso, né, a música vai ser construída a partir de sons que estão no ambiente daquele espaço, né, daquele lugar. Então, faz a gente pensar, é uma provocação, evidentemente, do compositor, é óbvio que o John Cage não imaginava ficar fazendo 50 músicas de silêncios, obviamente não faz sentido. Mas esta foi importante porque ele abriu um precedente de a gente entender que o momento de performance e a constituição sonora da obra, ela tem que levar em conta o ambiente onde ela está sendo executada. E aí vem aquela ideia que a gente fala, né? Poxa, mas você executar uma peça num lugar pode ser acusticamente totalmente diferente de uma experiência de tocar em outro lugar, né? A mesma música, tentando seguir os mesmos elementos como intérprete e tal. Então, assim, como o objetivo normalmente, o ambiente em torno da música, ele não tem um protagonismo sobre a música, a gente sempre pensa na mente humana que pensa compondo e a mente humana que pensa executando, interpretando, né? A gente nunca pensa como o ambiente pode, como ele domina na realidade a nossa percepção sobre aquela obra, como aquilo interfere na nossa visão, e ou melhor, na nossa escuta, né? Você está numa igreja, todo o ambiente sonoro vai ser diferente. Você está, por exemplo, no Juarez Machado, aí, né, em Joinville. Ou como você, por exemplo, está na Sala São Paulo. Além de, não só o fato da sala, do local onde você está executando, isso é importante, mas, por exemplo, se o som acontece em torno de algum local, algum lugar, uma das maneiras de a gente entender o mundo como vivo, isso é uma reflexão também de teorias da filosofia da música, é o fato de a gente perceber o som é vida, né? Então, se eu estou num lugar onde tem um cara lá fora trabalhando ali com uma britadeira, por exemplo, e eu estou executando aqui dentro de uma concepção mais ampla, aquele som que envolve, né, a apresentação, ou se alguém está varrendo o fundo da sala, ou se alguém tosse, que a gente ouve muito em apresentações, né, às vezes gravações de teatro, assim, que você vai perceber, e aí fulano tossiu. Eu particularmente sempre me irritei, eu ficava, nossa, mas que droga, o cara atrapalhou agora a execução, né, da peça, porque ficou ali aquela tossida para todo sempre, todo mundo, aquela gravação vai ficar para todo sempre. E aí é interessante que o Cage propõe pra gente o oposto. O Cage pensa para nós assim, e se justamente esse ambiente, se o entorno da música falar tanto quanto a música, né? E a gente pensa, nossa, que interessante. Então, como é que ele poderia exagerar essa experiência, forçar essa experiência num nível extremamente potencializado? Ele cala a música e faz com que todos os presentes ouçam o próprio barulho do espaço, o próprio barulho do choque deles mesmos, de não ouvir um barulho da música, o barulho das pessoas abrindo uma balinha para comer, que sempre tem, a pessoa se ajeitando na cadeira, certo? Um celular ali que não foi desligado. Então a gente começa, o que ele faz é tirar o foco da obra, como a gente concebe obra musical, né, da nossa visão, e aí ele traz para uma outra ideia, onde na realidade aquela obra ela já começa a acontecer um entorno sonoro que a envolve. E isso pode ser bem interessante. Ele usa esse experimento, é importante dizer isso, a 4:33, essa obra, ela é um experimento, ela é um exercício de reflexão. E o que isso faz, na realidade, como é que isso inaugura também outra perspectiva musical para nós, que a gente pode dizer que é uma espécie de música conceitual, né? E aquela ideia, quando a gente percebe que a música ela é mais importante a concepção dela e o processo pelo qual aquela obra teve que passar para ela estar pronta, ou o que o compositor teve que pensar para ela chegar pronta, do que em si, de fato, o resultado sonoro dela, entendeu? Então a gente percebe que o que o Cage faz, de maneira geral, com a música aleatória, de vários níveis, várias maneiras diferentes, esse aqui, como eu já falei, é o exemplo mais exagerado, é experimentar, é dar espaço ao acaso, ou seja, elementos sonoros que não estão previstos por quem executa e muito menos por quem compõe. Outra coisa é, ele questiona o que é som.
o que é música, né? Então, será que essa definição nossa de música, será que não é limitada em relação a um outro contexto? E aí faz a gente pensar, tem tantos sons que a gente ouve na natureza que parecem tão musicais e que não seriam de repente organizados dentro dessa definição antiquada que eu falei, de música enquanto organização de som organizado, né? Então, por exemplo, se eu estou do lado de uma cachoeira no fim de tarde, bem agradável, num lugar quente, diferente de onde eu estou agora que está frio, mas vocês estão mais perto que eu. Imagina uma cachoeira bem gostosa e você está ouvindo aquele barulho daquela água batendo, né? Isso aí, quem que não fica tentado a dizer, nossa, isso é música para os meus ouvidos? Isso é música para os meus ouvidos. Por quê? Mas isso é som organizado? Alguma mente organizou esse som? Não sei, de maneira tradicional não. Como obra musical não. Mas a minha mente entendeu que aqueles sons, sendo organizados pelo meu aparelho cognitivo, aqueles sons, eles transmitem sensações, que é uma das coisas que a música faz. Ela transmite, esses sons transmitem um conjunto de sons que me soa agradável. Tão agradável que a gente tem vontade de dizer, isto é música para os meus ouvidos, né? Quando você ouve uma pessoa que você gosta e ela faz algum gesto fofinho e não tem nada a ver com falar alguma coisa fofa, às vezes é uma coisa nada a ver, ridícula para a própria pessoa, e você diz, nossa, isso é música para os meus ouvidos. Ou seja, tem som, são intercorrências do som, é uma maneira que a tua mente interpretou aquele som de tal modo agradável que você associou com uma experiência de som que a gente tem agradável na nossa vida, na nossa experiência cotidiana, que a gente chama de música. Então você vem e diz, música para os meus ouvidos. Então isso questiona, além do acaso, o conceito de som e o conceito de música. Inclusive o conceito de barulho. Que a gente ficou pensando, tá, e quais são os instrumentos que fazem música? Ah, tem que ser esses aqui que são os oficiais. Mas tem que lembrar que os sons oficiais, esses que a gente considera instrumentos oficiais, eles um dia foram pensados também. Então quem é que define quais são os instrumentos para a execução de uma música? Quem é que define o jeito de emitir um som com a garganta? Ninguém. É absolutamente cultural, construção histórica, temporal, geográfica, entendeu? Tem um contexto específico que envolve a música e faz isso, entendeu? E isso, enfim, a gente precisa, observem, a gente está expandindo as noções, os horizontes de visão de música que a gente tem, entendeu? E é graças ao exercício de um monstro, que é o John Cage. Outras duas considerações que ficam claras aqui é o jogo entre intérprete e compositor. O que ele, sendo o John Cage um compositor ocidental imerso num contexto de música, contexto acadêmico, do estudo de música ocidental, existem duas instâncias para a produção desse som. A gente tem o compositor, que ele gera, ou seja, a instância de criação, e você tem a instância de reprodução, execução, interpretação disso, né? Não deixa de ter um tipo de recepção também, né? O intérprete ele recebe aquilo de alguma maneira, e esse receber pode ser uma partitura, esse receber pode ser um som que ele vai reproduzir, se for música popular, ou uma gravação que ele gosta, ele vai tocar na noite, já que ele tem uma bandinha que vai fazer cover daquela música, ou pode ser uma música a partir de partitura e tal. Ou um canto folclórico também, que foi passado de boca em boca por séculos, né? Um cravo brigou com a rosa, uma coisa assim que ninguém sabe quem que fez, né? Então o que acontece? Você tem a instância da composição, a instância da interpretação, né? E a instância de quem ouve, o ouvinte, né? O que acontece? Quando a gente pensa que a música pode ser o ambiente, ela sai um pouco do controle do compositor, se vocês forem analisar, porque o compositor para de ter talvez aquele destaque, aquela prominência de figura que detém o poder sobre a obra, né? Que é exatamente o discurso da música contemporânea, o discurso da música ocidental, de maneira geral. Essa coisa de você precisa respeitar, né? A gente não ensina como professores na escola aí, a gente não sempre diz, tem que respeitar a ideia do compositor. Olha só, o compositor não quis dizer aquilo, ele quis dizer isso, esse símbolo serve para isso. O que a gente está fazendo quando a gente pensa isso? A gente está conferindo, a gente está concedendo o poder completo da obra de arte
para o seu criador. É isso. Parece bem óbvio, mas será que é tão óbvio assim? Então, quando você faz isso, quando você cria uma música em que a composição não é exatamente toda pensada acusticamente pelo compositor, se o ambiente compõe junto, então outras coisas aparecem, como por exemplo, quem está envolvido na interpretação tem um papel muito maior. Então talvez o intérprete, nesse contexto, ele rivalize com o compositor. Então você reposiciona a ideia de compositor e intérprete. Outra coisa é, quem assiste, se contribui diretamente no som, já que a música é aquela paisagem sonora, daquela ambiência, aquele ambiente em que a música, aquilo que a gente está entendendo como música está acontecendo, então também é intérprete quem assiste. E ao mesmo tempo também é intérprete e também é compositor quem assiste, entendeu? E dessa maneira você subverte as leis da hierarquia, autoridade do compositor. Então basicamente você amplia os poderes do intérprete, você concede caráter de composição para quem ouve e quem produz junto música ali, como ouvinte, você dá protagonismo para essa escuta e você diminui o grau de autoridade do compositor. Olha só o conjunto de coisas que você pode discutir a partir de uma obra que fica, entre aspas, em silêncio, porque não existe silêncio, né? Fica, entre aspas, em silêncio durante 4 minutos e 33 segundos. A gente questiona todo o sistema de organização da música ocidental e a gente questiona o sentido de música e os elementos que tornam ela possível, tanto sonoramente, acusticamente, como as pessoas envolvidas. É só isso que ele fez. Será que é importante? Eu acho que é extremamente importante, né? Ele marcou a história. Então, essa é uma maneira exagerada, exagerada de provar um ponto, que é fazer a gente prestar atenção na música com outros conceitos. Mas você pode, por exemplo, existem outras experiências. Uma maneira de garantir esse acaso, essa falta de controle do compositor, era, por exemplo, o Cage, ele compunha usando o Xing. Então ele jogava Xing, aquele sistema ali oriental, né, que divinatório também e tal, que ele fazia a partir daquele jogo, ele fazia esquema de que notas que iam cair. Então na realidade ele jogava, então ele tem um ato ele é um autor, ele produz a primeira escolha composicional, só que essa escolha composicional ela não é resultado exato do querer dele de alguma nota ou de algum ritmo específico, né? Ele é resultado de um acaso de um jogo, como se fosse um jogo de dados mesmo, do Mozart lá atrás, de jogar e botar a nota. Então na verdade ele tem um ato de composição, só que o ato de composição se estende além da ideia de que o compositor controla o som. Então ele queria propor atividade, mas ele não queria controlar o som. Ele faz isso com o Xing, ele faz isso, por exemplo, deixando livre alguns elementos, um elemento de melodia, um esquema de ritmo, e aí o intérprete pode fazer o que ele tiver vontade, não definir notas, mas definir um caminho melódico. Aí tem na partitura um desenho da melodia subindo e descendo, só que ele não diz que nota que é. Então a gente fica, poxa, que nota que é para tocar? Justamente, olha só que único, cada execução dessa obra vai ter notas diferentes. Vai ter uma ideia vaga que o compositor tem, eu gostaria que subisse a melodia, só que cada um adapta para o jeito que quiser. Então, você vê, nossa, uma cadeia técnica profunda de execução, aquele talento. Mas a gente tem que lembrar que isso também é uma escolha cultural. Entender que é importante na técnica, que uns executem genialmente, ganhem por isso, e outros sejam considerados inferiores. Também é cultural, também é escolhido. Se uma música ela não predispõe essa capacidade, nossa, eu não consigo tocar o concerto número 3 de Rachmaninoff para piano. Nossa, então quer dizer que eu sou um pianista fraco. Mas se a música se propõe a outros exercícios, você não tem esse conflito. Então observem, a gente tem outras visões totalmente diferentes de composição, né? Além quando ele abre um parâmetro musical para o intérprete preencher. Outra maneira também é bem importante, vou colocar os dois links, né? O link dessa música do Cage e
do Music of Change. Eu vou botar também o 433, que tem exemplo na internet disso também. E eu vou colocar também um exemplo do chamado piano preparado, né? E aí a gente fecha esse assunto de hoje. O piano preparado e também pode ser feito com outros instrumentos, é quando o compositor ele faz no início da partitura dele para um instrumento preparado, né? O que é o preparado? Ele vai pedir, ou por favor, crianças, não façam isso em casa, isso não é legal, deixem para profissionais fazerem, não estraguem seus instrumentos fazendo isso. Tá? Então assim, o que ele faz? Ele pega e diz que em tal nota tem que ter tal objeto dentro das cordas, lá dentro do piano. E tal objeto depois. Então ele faz um esquema normalmente, quer dizer, na ideia original eram sempre objetos metálicos. Então eram porcas e parafusos. Vocês imaginem botar isso dentro do piano de vocês, pelo amor de Deus. Mas enfim, então existem execuções, tem vários exemplos na internet de gente fazendo. E de novo, entra o elemento do acaso, porque eu vou pegar a partitura e vou procurar uma porca tal tamanho, blá, blá, blá. Mas essa porca tal tamanho na Austrália é diferente, vai soar diferente como percutida na corda, no meu piano, que é diferente do outro. E aí você questiona, de novo você tem o elemento de não controlar exatamente o som. E além de ele provocar sons que não são feitos exatamente pelo próprio piano. Então quando você mexe no instrumento colocando coisas escolhidas pelo compositor na partitura, né, você bota dentro do teu piano, do teu instrumento, ele chama isso de preparado. Né? Então a gente tem piano preparado, tem várias obras que o compositor ele escolheu e aí ele bota as notas. Aí ele escreve as notas, ele desenha tudo, ele não esconde nada. Ocorre que, mas não vai soar como um piano, porque vai depender dele prender as porcas e os parafusos nos lugares ali, e aí o som não sai mais daquela maneira, ele sai mais opaco, ele sai mais oco, ele estridente, ele vai mudar a configuração sonora daquele som, né? E isso é que é interessante. Então você tem várias perspectivas que você pode fazer de som, explorar, para que não haja, sempre com o primeiro elemento básico da música aleatória, que é o acaso. Você não pode dominar totalmente, ou pelo menos pretender dominar totalmente o controle do som que vai ser executado. E isso, acreditem, isso é uma tortura para quem é compositor. O compositor quer controlar, ele quer do jeito dele. E a gente aprende culturalmente que a gente tem que fazer do jeito que o compositor pensou, ou na ilusão de que a gente saberia como o compositor pensou aquilo, né? Então é sempre uma ilusão, e o que o Cage faz é mostrar que isso é uma ilusão e na verdade usar justamente essa falta de controle ao seu favor e propor que haja um diálogo muito maior. É isso. Para a gente ter uma ideia básica mais ou menos de música aleatória, é isso que a gente pode falar, certo? É um movimento que começa ali na década de 50 e ele vai marcar profundamente a música. Você tem conversas de... algumas pessoas falam como é que é o pessoal dos Beatles, o John Lennon conversava com o John Cage, o John, né, conversa de John, né, e eles dois conversavam, por exemplo, mudando a concepção naquela ideia, depois que os Beatles foram para um lado mais psicodélico e tal. Isso aí é uma concepção uma mudança, eles revolucionaram a história da música, do rock. E isso também teve diálogos com um compositor que não tem nada a ver com esse contexto, né? Identificado com uma ideia mais acadêmica. E pensa o mundo de uma maneira, vamos dizer assim, mais oriental, inclusive. Se a gente for analisar o que é o I Ching, né, já está um elemento aí. Outra coisa que eu falei, se o objetivo é todo o compositor criando os elementos que ele vai botar no piano preparado, ele pensando na execução do intérprete, indo lá e tal, botando o instrumento e tal, e o intérprete pegar o cronômetro e ficar fechado, abrir o piano, aí fecha, pensar em todo o ritual, todo o elemento por trás. Se a gente for analisar, o que está importando mais do que o resultado sonoro controlado, se vocês me permitem dizer, é o processo. E vamos analisar quem tem mais familiaridade aí de repente com um pensamento ali, de pensamento oriental, budista e tal. O que importa? Lembra que tem aquela distinção, né? Importa chegar ou importa o caminho, né?
Então assim, você tem uma caminhada, metáfora da vida, a gente perseguindo os nossos objetivos, blá, blá, e a gente chega, quando a gente alcança o objetivo, a gente vê que o mais importante não era alcançar o objetivo, o mais importante foi o caminho que a gente teve que percorrer para alcançar esse objetivo. Totalmente a filosofia do Cage, ele era todo espiritualizado, e a gente pensa, a gente observa que o objetivo não é chegar, o objetivo é aproveitar o caminho, né? Então é uma música totalmente construída em torno desses conceitos. É muito além de chegar, botar essa música e a gente rir. Então eu espero que tenha, acho que pode ter ficado, né, claro assim a discussão, né? A gente acho que tem um início aqui para começar a explorar os caminhos, né, cada um por si, se interessarem, né, estudar mais a fundo a música aleatória, mas eu acho que aqui dá para ter uma ideia básica de todo o aspecto, toda a construção filosófica por trás dela, né, e mostrar a riqueza desse estilo, e para a gente ver, né, como pode surpreender, né, como a gente mantém os ouvidos fechados, né, para algumas outras concepções, né. É isso então. Obrigado, abraços, beijos a todos.